Estão me ouvindo agora, irmãos? Nós tivemos um problema técnico aqui, vários problemas técnicos. Nós gravamos geralmente por notebook, mas hoje não deu problema, nós não conseguimos gravar. Agora também nós tivemos problema com o microfone, mas essa live vai sair em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou esperando, aguardando vocês, se está saindo agora, normal. Amém, 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 glória a Deus, aleluia. A Tati falou agora sim, agora está saindo, amém. Vai ser um pouquinho mais, com um áudio não muita qualidade, mas dá pra gente se comunicar aqui, amém, glória a Deus. Essas coisas ao vivo, né, acontecem, né, nós temos esses problemas aí que acontecem. Amém, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos, a partir de hoje, fazer algumas lives um pouco mais curta, né? Por que que nós vamos reduzir um pouco o tempo da live? Para que todo mundo possa assistir de forma mais tranquila, né? E também porque nós estamos fazendo bastante live no sentido de que os cultos não estavam acontecendo, mas agora nós temos o culto presencial, é claro que de forma reduzida, né? Mas pelo jeito que nós organizamos, dá para todos que quiserem participarem. Então a gente vai fazer umas lives um pouco mais curta, né? Vamos tirar o período que a gente tinha de canções, né? Eu falei assim que eu ia tirar as canções e não o louvor continua, né? Todo louvor, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor, amém? Então nós vamos fazer essas lives um pouquinho mais curta, ministrar a palavra, ter esse tempo que a gente tem aqui de oração, amém? Para a glória do nome do Senhor. Então eu peço que você divulgue, né? Convide os amigos para participar, abre salas para você compartilhar o vídeo, compartilhe, né? Compartilhe o link para que outras pessoas também sejam ministradas por essa palavra em nome de Jesus, amém? Então aí alguns irmãos já com a gente. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos compartilhar essa palavra de Deus ao teu coração, ministrar aquilo que Deus tem para nós nesses dias, amém? Glória a Deus. Eu estava orando, pedindo para Deus nos dar uma palavra, e novamente eu estava aqui meditando sobre a vida de Abraão, e eu tenho falado muito esses dias sobre Abraão. E não é por acaso, né? Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos crer em algumas coisas. Esse é o nosso desafio, né? Crer naquilo que muitas vezes é impossível para nós, né? Isso é fé, né? Crer naquilo que nós não estamos vendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias têm sido dias desafiadores, né? Nós estamos vivendo muitas incertezas, muitas coisas que nós não temos controle. Então esses dias nós vamos falar de fé sim, né? Eu falei semana passada bastante aqui na igreja, nos cultos, sobre sonhos, sobre não parar de sonhar, sobre não parar de planejar, sobre não parar de desejar. Então, e isso tudo está ligado à fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, e isso é necessário nesses dias, porque muitas coisas se levantam nesse período de dificuldade para nos abalar, para nos tentar recuar naquilo que nós estamos crendo e confiando, né? Então a palavra do Senhor vem para nós esses dias para nos trazer ânimo para crer, para confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu gostaria de iniciar essa ministração falando para você que tudo à nossa volta pode estar difícil, tudo à nossa volta pode estar em dificuldade, mas nós temos um Deus que guarda as nossas vidas, um Deus que ministra nas nossas vidas, um Deus real, amém? Se nós clamarmos, se nós orarmos, Ele vem, ministra, toca, fala conosco, amém? Nós não podemos servir a um Deus que só está apenas nas nossas emoções, não, Deus Ele é real, né? E é tão real que nós temos aqui a palavra de Deus, que nos revela quem Deus é.
Amém? E hoje eu gostaria de meditar sobre Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, eu vou ler o versículo 14, do 14 ao 18, amém? Quando Deus aparece para Abraão novamente, logo depois que Ló sai, deixa de andar com Abraão, Deus aparece e fala com ele, amém? Diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você orasse comigo nesse momento, pedindo para que Deus ministre ao teu coração nesta hora. Pai amado, Deus querido, Deus santo, Deus da glória, nós invocamos o teu nome, Senhor, nessa noite, te exaltamos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha, ministre, fale, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha trazer direcionamento, pois ela tem esse poder, que venha trazer direção, ó Pai, alinhamento para nós nesses dias, Senhor. Lava-nos pela palavra, transforme a nossa vida pela palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para fazer nesse dia, nesta noite na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então o texto aqui fala de Deus confirmando a promessa dele na vida de Abraão, logo depois que Abraão se separa de Ló, né? Deus tinha uma promessa para Abraão, você olha e vê essa promessa lá no capítulo 12, quando Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai, leva consigo Ló, depois, mais lá na frente, ele vai ter problemas, porque tanto Abraão como Ló começam a crescer muito e começam a ter divergências com os seus empregados. Ele então separa de Ló. Ló escolhe um lugar para ir, Abraão vai ao lugar contrário daquele que Ló escolheu, né? Nós vemos isso no texto da palavra de Deus, e chega esse momento onde Deus confirma a promessa, onde Deus confirma aquilo que ele tinha para fazer na vida de Abraão, né? Que Deus tinha algo para fazer na vida dele, na questão geracional, que Deus tinha algo para fazer na questão espiritual. Deus então reafirma a sua promessa, amém? Queridos, Abraão é o nosso exemplo de fé, mas também quando nós olhamos a vida de Abraão, ele também passa a ser o nosso exemplo em todas as áreas, né? Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre sucesso, né? Primeiramente a gente precisa entender o que é sucesso, né? O que é sucesso para nós como cristãos, né? O que é ter uma vida de sucesso, o que é ter uma vida abençoada, né? Eu creio que sucesso para nós que somos filhos de Deus não é o mesmo sucesso que o mundo almeja, né? As pessoas querem reconhecimentos e tantas outras coisas. Mas nós, queridos, né, aqueles que servem a Deus, nós visamos um sucesso para além daquilo que é natural. E nós vemos isso na vida de Abraão. Não que Abraão não teve um sucesso material, pelo contrário, né? Ele foi abençoado, ele foi próspero. Abraão se tornou um homem muito rico, né? A questão material é tão interessante que quando Deus dá essa ordem, é claro que ele já tinha iniciado esse processo, mas quando Deus dá essa ordem, ele realmente demarca o território. Só para nós termos uma ideia, o território que Abraão demarca é equivalente ao nosso território hoje aqui do estado de Sergipe, né? Abraão percorreu um grande território e demarcou aquele lugar, e a palavra de Deus diz que todo aquele lugar que ele demarcasse seria possessão dele, seria terra dele, não só na questão espiritual, mas também na questão material. E de fato foi isso que Deus fez. Nós vemos isso nas suas futuras gerações, Deus abençoando e o povo tomando posse dessa terra. Mas Abraão, além desse sucesso material, ele tem também um sucesso existencial, né? Algo que as pessoas não têm se preocupado muito, né? Principalmente aqueles que estão
longe de Deus. As pessoas não se preocupam com o hoje, com o agora, né? Mas sucesso existencial é algo que nós podemos chamar de legado. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando para as futuras gerações, né? Essa é uma preocupação que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus, né? Essa é a maior marca que nós podemos deixar, né? Ser reconhecido como uma mulher de oração, ser reconhecido como um homem da palavra, um homem de Deus, né? E Abraão deixou esse sucesso existencial, né? As futuras gerações, né? Os filhos de Abraão carregavam essa marca de homens que vieram de um pai de fé, de um homem que é desafiado por Deus a caminhar em um lugar que ele não conhecia para tomar posse desse lugar, né? Essa é a carga geracional, essa é a carga que Abraão deixa para as futuras gerações. Então, se nós formos falar de sucesso existencial, Abraão é um homem de sucesso. Mas mais do que um sucesso material, mais do que um sucesso existencial, Abraão também é um homem que tem sucesso. Eu estou trazendo, e espero que você entenda o bom sentido da palavra sucesso. Ele tem sucesso espiritual, né? Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Esse é o lugar máximo que nós podemos ter, né? Eu vejo muitas pessoas clamando por misericórdia de Deus, né? Quem pede muita misericórdia é porque tem muita coisa para se arrepender, né? Não que nós não temos que ter misericórdia, Deus já teve de nós e entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Mas Abraão é chamado amigo de Deus. Quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, ele chama Abraão para conversar. Isso é lindo, isso mostra aquilo que Deus está disposto a ter conosco, um relacionamento que vai além da religiosidade, vai além do que seguir regras para ter um Deus que nos abençoa. Está falando de um Deus que está perto, de um Deus que anda do lado, de um Deus que conversa conosco. E esse sucesso Abraão teve. Então olha que tremendo, Abraão é um homem que foi abençoado em todas as áreas, né? É muito triste nós vermos e buscarmos algumas coisas de Deus, mas quando nós vemos Abraão, nós percebemos que nós podemos ser abençoados em uma plenitude, como está lá em João 10:10, que o Senhor quer nos dar vida abundante. Eu vejo as pessoas compartilhando desse texto apenas para falar de coisas materiais, mas vida abundante vai para além daquilo que é material, né? E Abraão é este homem que vive a plenitude de Deus, vive o sucesso em Deus, amém? De uma forma completa em sua vida, material, existencial e espiritual. Mas nós precisamos entender como que Abraão conseguiu viver dessa forma. Primeira coisa, irmãos, nós temos dentro de nós uma questão que a gente acaba por endeusar os personagens bíblicos. Isso é um perigo, porque os personagens bíblicos, eles eram homens como nós. Quando nós endeusamos os personagens bíblicos, nós passamos a dar a eles um poder sobrenatural. Todos esses homens na Bíblia, né, Abraão, né, Davi, Esther, né, falando das mulheres, Ana, profetisa Ana, né, os apóstolos, todos esses homens eram homens como nós, né? Nós não podemos achar que eles eram, pastor, eles eram homens incríveis, de fato foram homens incríveis, mas eles tinham aquilo que nós temos, ou seja, nós em potencial podemos ser como qualquer um desses homens, né? Então isso nós precisamos desmistificar de forma certa, para que nós possamos entender que também é possível chegar neste lugar aonde Abraão chegou, né? Chegar nesse lugar aonde Davi chegou, e tantos outros homens de Deus conseguiram chegar. Mas uma coisa que nós podemos olhar para Abraão e perceber que Abraão era um homem que entendia o processo de Deus. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas querem que as coisas aconteçam da sua maneira, da sua forma, né, do seu jeito, no seu tempo, e se esquecem que Deus ele é soberano, né? Deus ele é soberano, ele tem um controle do tempo em suas mãos. Aliás, Deus ele não vive neste tempo que nós conhecemos de dias, meses, anos e horas. Deus vive para além do nosso tempo, né? O agora que nós estamos vivendo,
Deus está vivendo ele neste momento, está também vivendo o nosso passado e o nosso futuro. Parece meio complicado da gente entender, mas é mesmo, porque a nossa mente ela não consegue decifrar algumas sabedorias que vai para além da nossa realidade. Mas Deus ele vive para além do nosso tempo, né? E Abraão, ele entendia que quando Deus resolve fazer alguma coisa, ele faz de forma processual. E nós precisamos falar sobre isso, né? A ansiedade tem sido a maior doença do século. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. O que é a ansiedade? É o desejo de que algo aconteça de forma rápida, de forma instantânea. Nós estamos acostumados, a nossa vida hoje em dia, por exemplo, se nós pegássemos um trabalhador ou alguém que viveu antes de nós, né? Vamos pensar há anos, há 10, vamos pensar mais tempo, há 50 anos atrás, provavelmente uma pessoa não conseguiria viver como nós vivemos, porque hoje nós estamos fazendo muitas coisas, né? Aparentemente isso parece ser bom, mas é prejudicial. Nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Antigamente, por exemplo, para a gente falar para um número maior de pessoas, nós tínhamos que criar um evento. Hoje basta um celular, uma rede social, como nós estamos fazendo agora, e nós conseguimos acessar um maior número de pessoas, né? E neste mesmo celular você trabalha, neste mesmo aparelho de celular você se diverte, você se distrai. Então nós estamos com a nossa agenda cheia, as coisas estão muito rápidas. Então nós começamos por achar que também Deus está no nosso ritmo, ou se nós não achamos, nós queremos colocar Deus no nosso ritmo. Queremos que Deus faça desse jeito. Agora nós temos esse tempo, né? Mas Deus, ele tem o seu processo. E nós vemos na vida de Abraão, no capítulo 13, versículo 10, a palavra de Deus diz: levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Né? Olha que interessante, quando foi para escolher um lugar para eles poderem separar, Abraão, apesar de Ló ser o seu sobrinho, estar sobre a sua hierarquia, abaixo da sua hierarquia, ele pede para que Ló escolha. Né? Muitas vezes qualquer um de nós diz: não, eu tenho autoridade, eu vou escolher, né? Com medo de Ló escolher o melhor lugar. Mas a parcimônia de Abraão, esse chamado muitas vezes de passividade de Abraão, nos revela o quanto que Abraão tinha a sua vida entregue nos cuidados de Deus, né? Essa demora, essa calma de Abraão nos revela que Abraão era um homem que confiava em Deus, né? Nós estamos vivendo, queridos, as coisas tão rápido que nós passamos por ser precipitados. Nós começamos a agir sem pensar, né? E pior do que isso, não é agir sem pensar, é agir sem o direcionamento de Deus, né? Abraão não, ele dá tempo, ele espera, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Amém? Então nós precisamos, queridos, nesses dias, se nós queremos viver uma vida abençoada, se nós queremos viver uma vida plena no Senhor, nós precisamos descansar, esperar em Deus. Querida, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Deus tem o controle de tudo em suas mãos, né? Então nós precisamos confiar nele, né? Deus não demora, né? Deus não demora, Deus faz as coisas certas, no tempo certo, na hora certa. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então basta nós, como homens e mulheres de Deus, confiar no cuidado de Deus, confiar no tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Nada, absolutamente nada sai fora do controle de Deus. Então descanse no Senhor. Pastor, eu estou preocupado, eu não sei o que vai ser de mim. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você serve a Deus, você precisa descansar, porque Deus vai fazer as coisas certas. Deus, ele vai fazer as coisas certas, no tempo certo, na hora certa. Muitas vezes a gente não consegue entender
Como eu disse, a nossa mente ela é limitada, mas Deus está agindo em teu favor e vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Uma segunda coisa que Abraão tinha, eu acabei citando aqui, ele era um homem que tinha uma visão diferente. E quando a gente fala de homens com visão diferente, as pessoas pensam logo em visionários, né? Quem são os visionários? São aqueles que enxergam além, né? E eu vejo muitas pessoas falando, não, você tem que ser visionário, você tem que enxergar além. Mas Abraão não era um visionário, ele era um homem que enxergava as coisas com a ótica de Deus. Essa é a grande diferença. Nós vamos enxergar as coisas não com a nossa ótica, não da maneira que nós temos que enxergar, mas a maneira de Deus. Abraão, ele não dava um passo se Deus não dissesse. Abraão não agia se Deus não dissesse, né? Por isso que quando Abraão tem a oportunidade de escolher, ele não escolhe, porque ele não tem visão em si, mas ele aguarda a visão de Deus. Pastor, mas Ló poderia escolher um lugar que Deus poderia levar a Abraão? A palavra de Deus diz que era como o jardim de Deus, era como a terra do Egito, falando de prosperidade, uma terra boa. Irmãos, Abraão poderia achar que aquele lugar seria o lugar que Deus tinha para ele? Poderia, mas ele resolve confiar no Senhor. A pessoa que confia no Senhor, ela não espera ver um sinal, ela espera ouvir Deus, ela espera ter a direção de Deus, porque aquele que aguarda a direção de Deus, ainda que o lugar que você está vendo, que Deus está te direcionando, seja um lugar ruim, Deus pode transformar em um lugar bom, porque Ele é Deus. Amém? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o lugar que você esteja, Deus ele pode transformar o ambiente, né? O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas querem ser transformadas para se adequar ao ambiente. E Deus ele não age assim. Deus ele transforma o ambiente para que você possa ser abençoado. Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou sair daqui dessa cidade, eu vou sair do Brasil, eu vou sair porque Deus vai me abençoar em outro lugar. Querido, Deus não está vinculado a lugar, a território, Ele transforma o ambiente para te abençoar. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar e confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Abraão era um homem que tinha a visão de Deus. Ele guardava a visão de Deus. Quando o texto que nós lemos fala que logo após Ló se separar de Abraão, Deus lhe aparece. Às vezes, no momento em que Ló foi para um lugar bom e ele fica ali no meio do deserto, às vezes poderia ter batido uma insegurança, mas ele aguardou o Senhor. Às vezes você está aí, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como será a sua vida amanhã. Eu te dou um conselho, não se mova pela emoção, não se mova pelo medo, não se mova pela circunstância, se mova pela visão de Deus para a tua vida, se mova pelo propósito de Deus, se mova pelo reino de Deus na tua vida. É Deus que vai direcionar, é Deus que vai te guiar. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Terceiro lugar, Abraão era um homem que tinha firme no seu coração as promessas de Deus. Eu vejo muitas pessoas que têm tantas promessas em suas vidas e passam por mudar a sua rota conforme a circunstância. Se você tem promessa na tua vida, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só existe uma possibilidade das promessas de Deus não se concretizar na sua vida. E essa responsabilidade, essa possibilidade depende de você. Porque Deus, a palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Amém? Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele faz. Mas nós precisamos estar sobre o cuidado de Deus. O problema é que Deus tem uma porção para você. E você acaba por escolher outros caminhos. E Deus ele não vai correr atrás de você.
Porque Deus quer que você esteja debaixo do propósito dele. Deus quer que você esteja debaixo da autoridade dele. Porque é ali que ele pode te abençoar, que ele te alcança. É neste lugar que a glória de Deus, que o poder de Deus te alcança. Se você começar a escolher caminhos diferentes, Deus não consegue chegar até lá. Não porque ele não pode, é porque ele determinou o caminho. Ele determinou o seu destino. Amém? Então você precisa estar debaixo daquilo que Deus tem para você, debaixo do propósito de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Abraão, ele não entendia. Pastor, Abraão entendia somente pela fé. Como que alguém vai entender, humanamente falando, você sair de um lugar e transitar em um território que você não conhece e crer que aquilo é teu? Se não for pela fé, querido, não tem como ser de outra maneira. Abraão, ele pisa em uma terra estrangeira, confiando, acreditando que aquela terra era sua, né? E quando a gente lê o texto, dá a impressão que Abraão fica andando em círculos, fica ali esperando. Não, a palavra de Deus era certa, era para demarcar território. Às vezes você está andando e muitas vezes você está achando que você está andando em círculo, mas eu gostaria de dizer para você nesta noite que Deus está demarcando o território da tua promessa. Caminhe se você tem que caminhar, ande se você tiver que andar, porque é tempo de demarcar território. Chegará o tempo da promessa de Deus, chegará o tempo que aquilo que você tem demarcado, aquilo que você tem caminhado, será teu em nome de Jesus. Amém. Há tempo para todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus. Aleluia. Nós vamos ter os nossos pés firmes e os nossos olhos no Senhor. Amém? Não foi apenas com Abraão. Nós vemos também na vida de Josué, Deus chamando eles, olha, ser forte, corajoso. E a palavra de Deus é que ele transpõe o Jordão, ele caminha rumo à terra de Canaã, rumo à promessa de Deus, firme, confiando. Tem que transpor o Jordão, vamos transpor o Jordão. Tem que beber água da rocha, vamos tomar a água da rocha. Tem que comer maná, vamos comer o maná, porque nós estamos rumo a uma promessa, nós estamos caminhando rumo àquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, queridos, entender que nós temos que caminhar no Senhor. Nós temos que viver crendo nas promessas do Senhor, mas nós não podemos deixar o altar. A palavra do Senhor diz, no texto que nós lemos, versículo 18, capítulo 13, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Nós temos que, se nós queremos viver uma vida abençoada, nós temos que levantar altar de oração na nossa vida. Temos que levantar um altar de dedicação ao Senhor. Amém? É tempo, querido, de nós buscarmos a Deus. Eu tenho falado, querido, essa crise que nós estamos vivendo não é o fim. Eu tenho falado que não é nem o princípio das dores, mas isso nos alerta que haverá um fim. Que o mundo não está no controle da humanidade. Essa terra não está no nosso controle. Está no controle de um Deus que é poderoso. E isso nos faz pensar que tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra ficará na terra. Mas se nós levantarmos um altar de adoração, um altar de oração, de entrega, de busca a Deus, isso resultará em frutos para a eternidade. Abraão, ele percorreu quando tinha que percorrer. Abraão declarou quando tinha que declarar. Mas Abraão também levantou altar de adoração a Deus. Nós vamos levantar altares para Deus. Altar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Muitas pessoas querem mudança nas suas vidas. Você só alcança mudança quando você levanta o altar de Deus na tua casa. O que é isso, pastor? É um cantinho que eu vou adorar? Não, eu estou falando de você levantar adoração na tua casa. Você profetizar a palavra de Deus dentro da sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho. Declarar a palavra de Deus. Nós temos um poder de determinarmos que aquele lugar é terra santa, aquele lugar é lugar do Senhor, pertence ao Senhor. Toda a trajetória de Jacó,
até ele se tornar um homem próspero, ele erguia um altar de adoração ao Senhor. Aonde ele tinha revelação, ele levantava um altar ao Senhor. Levante um altar do Senhor na tua vida, na tua casa, com a tua família. Em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor na tua empresa. Exalte o nome do Senhor. Querido, tudo isso que nós fazemos aqui nessa terra deve ser para a glória do Senhor. Nós não somos ninguém, somos apenas dispenseiros da graça de Deus. Apenas não, isso é maravilhoso. Nós somos mordomos de Deus, do reino de Deus, né? Nós vamos entender isso, e quando nós entendemos que tudo é para a glória dele, ele nos abençoa, porque cada vez que ele nos abençoa, o nome dele é glorificado. Então glorifique, levante um altar de adoração, levante o altar do Senhor na sua casa, em nome de Jesus, amém? Nós já estamos encerrando, mas eu gostaria de dizer ainda algo mais para você. Esteja disposto a caminhar. Esteja disposto. Muitas vezes, diante das dificuldades, das crises, a primeira coisa que nós fazemos é paralisar, né? Eu disse que nós não podemos nos mover por aquilo que vemos, mas também nós podemos parar espiritualmente falando. Nós temos que continuar dispostos a agir. O que eu fico mais impressionado da Bíblia é que Deus ele não usou pessoas perfeitas, né? Davi tinha problemas, né? Abraão não era um homem perfeito. Deus ele não usou pessoas perfeitas. Deus usou pessoas disponíveis. Esteja disposto para Deus. Tenha uma vida disposta para Deus, né? Tenha tempo para Deus. Deixe ele tratar com você, deixe ele agir na tua vida. Amém? Esteja disposto a investir no reino de Deus. Sim, disposto a investir no reino de Deus. Pastor, o senhor já vai falar de oferta? Poderia falar de oferta, que isso é um dos princípios. Dízimo e oferta é um princípio da prosperidade. Mas estou falando de investir em pregar a palavra, fazer as coisas do Senhor, fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é feita apenas por pastor, missionários. A obra do Senhor é feita por cada um de nós. Nós temos que pregar a palavra, evangelizar, fazer aquilo que nos cabe como homens e mulheres de Deus. Amém? A grande comissão não é para uma porção de pessoas, é para todos. Em nome de Jesus. Então, se nós queremos ser diferentes, se nós queremos viver uma vida transformada, uma vida abençoada na plenitude do Senhor, nós precisamos transformar algumas coisas na nossa vida. Amém? Mude aquilo que precisa ser mudado. A palavra está sendo pregada. Se o Espírito Santo fala com você, como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Aquilo que você precisa mudar, nós falamos aqui sobre 5 coisas. Se você precisar mudar em algumas coisas, mude agora, porque é chegado um tempo de bênção. Pastor, como que é chegado um tempo de bênção? Nós estamos vendo crise. Querido, logo depois da tempestade, há um tempo onde o sol brilha. Nós vamos sair, isso não é para destruir sua vida. A crise financeira que está instaurada, a crise da saúde mundial que está instaurada, não é para destruir. A humanidade não vai morrer disso. Não vai acabar disso. Isso vai passar. E depois que isso passar, o sol vai brilhar. E você que é de Deus, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, será abençoado. Chegará um tempo de vitória, de conquistas, em nome de Jesus. Nós temos declarado desde a virada de ano que esse ano é um ano da porção dobrada. E eu gostaria de dizer para você que a palavra do Senhor não pode ser frustrada. Ainda 2020 é o ano da porção dobrada. É o ano onde você será duplamente abençoado, duplamente próspero, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus e pedir para que Ele fortaleça o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, Senhor, declaramos que não há outro como Tu. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração.
E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra esteja gravada, Senhor, no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Pai, eu como ministro do Senhor, repreendo todo desânimo, toda tristeza, Senhor. Em nome de Jesus. Levante, Senhor, esta pessoa agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Levante essa pessoa, Senhor, em Cristo. Em nome de Jesus. Todo desânimo saia, vá embora em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor. Dê ânimo, dê força, Senhor, para que essa pessoa possa, Senhor, vislumbrar, Senhor, as promessas do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que não é tempo de morte, é tempo de vida. Em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, nos fala sobre vida. A cruz nos fala sobre vida. Ainda, Senhor, que o mundo propague a morte, nós propagamos a vida em Cristo. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. É vida abundante, é vida no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um que está comigo nessa live. E aqueles que, Senhor, que futuramente irão assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor os alcance. Pai, derrama do Teu poder, da Tua glória, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus é que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Nós estamos esse final de semana servindo a ceia aqui na igreja. Nos nossos cultos presenciais, nós estamos cumprindo distanciamento, álcool em gel, tudo certinho. A obrigatoriedade de usar a máscara, amém? Aqui também nos cultos. Ontem nós tivemos ceia. Amanhã, de manhã, às 9 horas da manhã, nosso culto pela manhã, nós estaremos servindo a ceia. E à noite, amanhã à noite, 7 horas da noite, culto também com Santa Ceia. Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na bênção, na graça, na unção, no poder do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.